Olá, aqui é Andréa Volney da Pedagogia Quântica. Nossa reflexão de hoje vai ser como nós podemos ensinar as letras para as crianças desatentas. Então, gente, em primeiro lugar, nós precisamos olhar essa situação numa perspectiva quântica, tá? E aí, eu vou dar 3 dicas para você aqui. As 2 primeiras dicas são relativas à mudança de postura. E a outra dica, que na verdade tem outras dicas diluídas na terceira, são as ações práticas. Por quê? Uma ação prática isolada sem a mudança de postura funciona, mas funciona pouco. E uma mudança de postura sem uma ação intencional, prática, aplicada, funciona, mas também pode ser muito mais produtiva quando ela é associada à ação prática. Então nós vamos pensar nessas 2 dimensões. Na dimensão invisível, que é a dimensão quântica, né? E na dimensão material, concreta. Beleza? Então vamos lá. Primeira dica. Concordar com a criança do jeito que ela é. Essa é a dica número 1, e bastante desafiadora. Por quê? Porque tira a gente de um lugar onde a gente já está acostumado a rotular, e aí eu me incluo nisso também. O que significa rotular? É a gente olhar para a criança já com certas definições. Ela é assim, ela tem isso, ela tem esse problema, sabe? Então a gente vai ter já um conjunto de definições a respeito daquela criança. Isso são os rótulos, as verdades estabelecidas. E muitas vezes a gente foca no problema. Então a gente olha para a criança e pensa, nossa, esse menino, ele tem esse transtorno. Então deixa eu pesquisar, né? Deixa eu saber mais a respeito do transtorno. Aí eu vou lá e vou saber tudo a respeito do transtorno. E eu fico buscando respostas para solucionar o problema. Então, quando nosso foco está no problema, quanticamente, esse problema cresce. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa criança com neutralidade, sem focar no problema, concordando com essa criança do jeitinho que ela é. Então, se eu recebo uma criança com transtorno, eu vou olhar para essa criança e pensar aonde que ela está, qual o nível de desenvolvimento dela hoje e o que eu preciso oferecer para ela agora, que vai atender a necessidade dela. E essa criança com transtorno, ela não tem só o transtorno, existe ali uma criança. E muitas vezes a gente não consegue enxergar essa criança, a gente enxerga sempre, mas é porque ela tem isso. A gente sempre define essa criança em cima de uma dificuldade. E eu estou falando isso porque eu trabalho com crianças especiais e eu sei muito bem como é. A gente entra aí sem perceber. Não existe uma má intenção, existe uma inocência da nossa parte de querer contribuir e muitas vezes não olhar que nós estamos focando muito mais no problema no que na essência da verdade dessa criança que está na nossa frente. Tá bom? Isso é mudança de postura, mudança interna, mudança de esquema de pensamento, mudança de sentimento. Isso vai afetar a criança, quanticamente nesse mundo invisível, que é muito mais poderoso do que o nosso mundo material, tá bom? Dica número 2, que também é de mudança de postura. Olhar para as crianças através dos pais dela. E aí a gente entra numa postura sistêmica. Quando eu olho para essa criança, olha, imagina assim, você olha para a criança e como se você enxergasse os pais dela aqui, tá? Atrás dela, segurando o ombrinho dela, impulsionando ela para a vida e dando força, sem julgar os pais. Se os pais são presentes, se os pais são ausentes, se essa criança está numa creche, no orfanato, olha para ela, enxerga os pais dela. Internamente faz uma reverência à origem da vida dessa criança. E ela sente nesse mundo invisível quando ela é respeitada na sua origem. É mágico isso. Então, façam esse exercício. E para fazer esse exercício, você precisa se fortalecer aonde?
no seu papai e na sua mamãe. Quando você se fortalece na força deles, você consegue olhar para essa criança e concordar com a história dela, do jeito que é, e que ela tem os pais certos para ela, tá bom? Então, se você consegue aí fazer esse exercício interno dessa mudança de postura, a gente já pode passar então para a ação prática. Vamos lá pensar na ação prática para ensinar as letras para essas crianças ditas desatentas, né? Bom, número 1, nós precisamos trazer coerência e significado para o ensino das letras. Muitos professores me falam o seguinte: Andréa, mas eu já ensinei as letras para esse menino, aquelas crianças com dificuldade, né? E ele não aprende. No dia que eu ensino, parece que ele aprendeu, no outro dia ele não sabe mais. Bom, por quê? Porque está faltando um peso aí no significado dessa letra. As letras pela letra mesmo, gente, não tem um significado. Então, pensa bem. D, P, V. As letras, elas são muito parecidas e elas não trazem nenhuma representação mental. Pedir para essa criança guardar na memória algo sem significado. E outra coisa, hoje o S é do sapato, amanhã o S é do sapo. Depois de amanhã, o S é da sereia. O que acontece aí? A criança não consegue encontrar a relação entre essas coisas, porque quando você fala sapo, ela pensa no sapo, quando você fala sapato, ela pensa no sapato e ela não consegue encontrar a relação entre sereia e sapato. Então, ela não vai encontrando lógica, ela não vai encontrando um sentido e ela não tem um referencial estável. Então, olha só, primeira dica, você vai dar uma coerência para essa criança. Trazer coisas que tenham significado para ela. Como que é isso? Eu vou ensinar, não vou ensinar só o S. Hoje é o dia do S. Hoje é o dia do R. Não! Nós vamos ensinar as letras todas de uma vez, dentro de algo que faça sentido para ela. Então, peraí, calma. Ó, você vai trabalhar com o nome dos colegas da sala ou com o nome das pessoas da família, se possível, né? Dentro da sala de aula você trabalhar com o nome das pessoas da família de cada um é um pouco mais desafiador, mas você pode fazer papai, mamãe, vovô, vovó e ter a referência da letra inicial de pessoas que ela gosta, de pessoas que ela se relaciona. Tá bom? Esse é o número 1. Então, você vai ensinar as letras em cima de um contexto que tenha ligação de uma palavra com a outra. Se eu quero ensinar animais, animais, por exemplo, você vai trazer letras dos nomes dos animais. Então, ela sabe que ali nós estamos falando de animais. Em outro momento, vamos trazer letras sobre os brinquedos, as brincadeiras, tá? Mas essas letras precisam conversar uma com a outra. Isso é trazer sentido. Número 2, a estabilidade de um referencial, que eu já comentei. Então, essa letra R, ela não pode ser cada dia de uma coisa. No início, essa letra R precisa ter uma estabilidade, ela precisa ser sempre referente à mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente repete, a gente vai criando uma memória que vai virar referência. Então, olha bem, coloca esse alfabeto na sala com referência dentro de um contexto. Então, se eu estou trabalhando com a família da criança em consultório, num atendimento diversificado, então eu vou colocar o nome das pessoas da família, as letras referentes, as fotos das pessoas da família, as fotos dos amigos. Então, vou montar um alfabeto onde ela vai olhar e vai fazer a relação sempre com aquela letra. Então, eu sei que o R é do Ricardo. Ricardo é meu pai. Então, esse R não é uma coisa vazia, é o R do Ricardo, do meu pai. É muito diferente, gente. Valon já diz pra gente a importância da emoção, a importância do afeto na aprendizagem. Por isso que essas palavras têm que vir carregadinhas de sentido, tá bom? Então, número 3,
deixar essa fonte de pesquisa acessível. Então o R do Ricardo não tem que ficar só na memória da criança, tem que ficar acessível, em um lugar que ela possa consultar. Pode ser um painel na parede, pode ser um registro no caderno, mas precisa ter o quê? Para a criança bater o olho e procurar. Quando ela não encontrar essa informação na cabecinha dela, ela tem que ter um lugar para ela ir olhar e consultar. Então, vou deixar esse referencial estável. Sempre que eu for falar daquela letra, nós vamos buscar lá naquele referencial na parede, que tem a letra, tem a imagem, ou tem a letra e tem o objeto, tá? E aí eu vou sempre olhar para aquela letra e sempre trazer aquela palavra de referência. Aí, você vai brincar de bingo. Bingo é o número 1, é o carro-chefe para se aprender as letras. Bingo, todos os dias. Então, você vai brincar de bingo. Cada um vai ter escrito numa ficha uma palavra que você vai escolher no dia. Hoje nós vamos brincar com os nomes dos coleguinhas. Então, cada um vai pegar o nome de um colega numa ficha, escrito com aquela letra caixa alta, certo? Aí você pega aquela ficha e alguém vai sortear a letra. Pode ser uma criança, pode ser você. Sorteia a letra. Sorteia a letra e aí você vai fazer a relação com aquela referência, né? Gente, olha aqui o R. De quem que é o R? Aí todo mundo vai consultar lá. Do Ricardo, muito bem. E aí quando você for trabalhar o R em outras situações, você vai fazer o seguinte. Olha, eu vou falar bem devagar essa palavra e você vai procurar lá qual delas se parece. Aí você vai falar outra palavra em outro contexto. Por exemplo, roupa. Ó, aí você estica. Roupa parece com quem ali? Então, naquele alfabeto que tem significado, que tem sentido, que tem afeto, aí ele vai ver Ricardo. Então, você vai buscando isso. Toda vez que você fizer o bingo, você vai falar para ele, olha, Ricardo, você vai falar o R, não é o sonzinho do R só pelo R. Não, você fala o R, o som do R dentro da palavra do Ricardo. Então, olha só, eu vou esticar o nome, vou falar bem devagar, ó, Ricardo. Então, você está trazendo o fonema dentro de um sentido, dentro de um nome de uma pessoa que tem afeto. É diferente de você ensinar o R um dia, o S outro dia, tá bom? Então, usem aí essas estratégias, construindo em cima da aprendizagem da leitura e da escrita o significado, o sentido positivo para as crianças. Experimentem, vão me dando um feedback aí, tá? Essa mudança interna de postura, de olhar para a força, para a coragem, para concordar com a história dessa criança, para confiar no seu potencial, na sua força, amparado aí no seu esquema familiar, no seu sistema. Tá bom? Então, abraço de luz e confiança quântica.